Hoje a gente vai falar sobre as 3 fases que aconteceram para mim depois do diagnóstico do autismo. Foi uma coisa que vocês perguntaram, quais são os momentos que acontecem e tudo mais. Então não tá vindo de nenhum livro, não foi um médico que escreveu isso, são fases que eu identifiquei. E se você não é autista, nem conhece ninguém autista, fica nesse vídeo, porque eu hoje, escrevendo sobre isso aqui no caderninho vermelho, entendi que todas essas fases têm coisas aqui que você também, que não é autista, pode e deveria aplicar na sua vida. A primeira coisa que acontece quando você tem um diagnóstico, né, de uma neurodivergência, eu não direi nem só o autismo, acho que de um TDAH, da superdotação, na vida adulta, eu já falei num outro vídeo sobre a descoberta, né, do meu diagnóstico, e eu vou pedir para o editor botar aqui no card para você que não viu poder ver, mas é o alívio. Claro, é uma libertação, é muito libertador você entender que você é do jeito que você é, porque você é assim, né? Então isso, óbvio, é muito libertador. Mas depois desse sentimento da libertação, vem a primeira fase que eu identifiquei, e que até o próprio psiquiatra, quando me deu o diagnóstico, falou que ia acontecer essa primeira fase. Então essa primeira ele me avisou, que é uma fase de revisão de vida, de revisitar todo o seu passado. Então eu fui lá, revisitei toda a minha infância, toda a minha adolescência, toda a minha juventude, toda a minha vida adulta e todas as experiências e relacionamentos que eu vivi nesse período todo, sob a luz do meu diagnóstico. Ah, então aquilo aconteceu porque eu era autista. Ah, então eu fui me lembrando, primeiro, de vários sintomas do autismo que eu tinha e que eu nem tinha lembrado e nem tinha levado para o psiquiatra, mas foram aparecendo nas minhas memórias. Por exemplo, eu gostava de bater a cabeça na parede, eu comia papel, eu andava na ponta do pé. Isso eram memórias que eu não tinha mais e que só voltaram quando eu tive o diagnóstico. E aí eu fui conversar com a minha mãe, lembra que eu andava na ponta do pé? Lembra que eu batia a cabeça na parede? Ela, ai, lembro, ficava desesperada. Depois você ria e a gente achava engraçado. Eu falei, pois é, não era engraçado, era autismo, né? Então fui validando também com as memórias, né, com a minha mãe, para ver se aquilo era uma memória real mesmo. E aí foi rolando essa revisão completa, né, e essa ressignificação. Por exemplo, uma das histórias que eu acho mais importantes, assim, né, para mim foi, né, de ressignificar, foi a história que eu sempre conto até em eventos e talvez em livro, não lembro se eu contei, que foi quando eu mudei de escola com 10 anos de idade. E que eu vinha de uma escola, eu estudei na escola pública, né, até os 10 anos. E na escola pública era uma escola que eu amava, era uma escola que era super, né, liberal e um monte de coisas, tinha vários filhos de artistas, era o CAP da UFRJ, e tinha, né, os filhos da Dina Fati, cantores, roqueiros, não sei o quê, e eu, que me considerava super artista, falava, estou no meu lugar. Ali a gente fazia a capa do nosso próprio caderno, o encapado era a gente que desenhava e tudo mais. E os meus irmãos estudavam numa escola jesuíta, onde o encapado era cada série uma cor diferente. A tal série era todo mundo de papel quadriculado vermelho, papel quadriculado verde, papel quadriculado azul. E eu achava aquilo uma coisa de soldado, eu achava terrível. E quando eu entrei nessa escola, eu sempre conto essa parte da história, quando a minha mãe me arrumou o uniforme, era uma camisa social branca, e ela abotoou, né, até a golinha, não sei se foi minha mãe, se foi a babá, até a gola, e eu botei um casaquinho azul claro, nunca esqueço, e um colarzinho de pérola por debaixo da gola. Uma coisa tipo a sua avó usaria, né? Nem eu hoje, beirando os 50 anos, não uso esse tipo de roupa. E assim fui, achando, inclusive, que estava arrebentando. E quando eu cheguei nessa escola, eu sempre conto, né, que eu me senti totalmente estranha, porque eu entrei na porta e todo mundo olhou para mim como um ET, uma figura exótica. Inclusive, não é uma coisa da minha cabeça isso, porque a minha melhor amiga de infância, ela conta essa história na visão dela, né? Tipo, abriu-se a porta e apareceu você ali, alienígena, e ela fala assim: eu fui imediatamente magnetizada por você, porque eu adoro coisas exóticas. Eu falei, bom, isso é um elogio ou isso é um problema, né?
Então essa coisa, assim, né, de repente me sentir exótica do nada num lugar e não me encaixar e tudo mais, foi uma coisa que mexeu muito comigo. Eu sempre falo que aquele foi o momento onde eu escolhi o caminho do medo em vez do caminho do amor, em vez de eu achar que tá tudo bem, que é assim que eu sou, e que se essas pessoas não gostam de mim como eu sou, existem 8 bilhões de pessoas no mundo, eu vou encontrar minha turma. Quando você tem 10 anos de idade, é um pouco mais difícil de você ter esse tipo de reação. Então, ali a minha reação foi: bom, se essas pessoas não gostam de mim do jeito que eu sou, então que tal se eu ficar mais parecida com aquela dali, ou com aquele dali, ou com aquela dali, que já estão encaixados, e aí eu vou me encaixar também. E a Brené Brown sempre fala que o oposto de você pertencer não é despertencer, é se encaixar. Porque aí, quando você está se encaixando, quer dizer que você está se moldando para conseguir se encaixar. Quando você despertence, tá tudo bem, porque você despertence nesse lugar e certamente você encontrará um outro lugar onde você pertence. Você despertence nesse grupo específico de pessoas, mas existem vários outros grupos de pessoas e você vai certamente em algum momento encontrar o seu. E ali, com 10 anos de idade, eu não tinha essa manha da Brené Brown, tá? Você me desculpa aí. Então eu achei que seria a melhor estratégia do mundo eu começar a esconder partes minhas, né? E tentar parecer o mais normal possível. E hoje, olhando para isso, né? Eu fiquei muito tempo assim com uma birra com esse colégio, com a birra com as pessoas. E hoje, olhando, eu falo assim, cara, eu realmente era diferente. Não foi só a roupa, né? Eu era diferente em tudo. Eu tenho uma dupla excepcionalidade, sou neurodivergente vezes dois. Então, claro que crianças que nunca tinham me visto na vida iam me achar diferente. Outras que já me conheciam desde muito pequena já tinham se acostumado, talvez eram também mais diferentes e tudo mais. E eu tava encaixada lá, né? Tava encaixada não, tava pertencendo lá, né? E de repente isso mudou. Mas olhando para isso com o olhar do diagnóstico, me fez ressignificar. E aí entra uma sacada para você que não é autista, nem tem nenhum autista aí na sua família e quer saber por que você está assistindo esse vídeo. Pensa o seguinte: a gente o tempo todo está agindo com 100% do nosso nível de consciência. Então, mesmo se você não recebeu um diagnóstico que mudou toda a sua vida, você pode sempre e deve revisitar o seu passado, as suas histórias importantes da sua vida, na sua infância, na adolescência, na juventude e até na vida adulta, aqueles momentos que definiram quem você é, sabe? Os famosos defining moments, os momentos que foram decisivos para você, que foram pontos de inflexão na sua vida, momentos que você pode falar assim: eu fui uma pessoa antes e outra depois desse momento. E quando você olha para esses momentos, esses grandes acontecimentos da sua vida, que às vezes são grandes só dentro de você, tá? Não precisa ser uma coisa, né? A guerra mundial pode ser uma coisa, uma guerra mundial interna aí. Quando você olha para esses momentos com esse entendimento de que você fez o seu melhor, porque o tempo todo, todo mundo está agindo com 100% do seu nível de consciência, é muito parecido com eu olhar para isso e pensar assim, cara, eu fui o melhor que eu podia ser porque eu era autista, eu sou autista. Mas mesmo se você não é autista, você também fez o seu melhor, porque todo mundo está o tempo todo fazendo o melhor que pode fazer. Aí você tá pensando assim: ah, até parece, Paula, tem um monte de gente que só faz cagada. E as pessoas do mal, e as pessoas que cometem crimes, e os bandidos, e os sei lá o quê. Essas pessoas, elas estão também fazendo tudo que elas estão fazendo de errado com 100% do nível de consciência delas. Só que o nível de consciência delas, o 100% é aqui embaixo, entendeu? É só isso que muda. Mas daqui a 5 anos, o seu nível, o delas, pode ser totalmente diferente. Então, hoje, se você olhar lá para trás e ver uma cagada, por exemplo, que você tenha feito como adolescente ou como um jovem adulto, talvez você traiu uma pessoa que você amava, você terminou um relacionamento por um motivo bobo e com uma pessoa tão legal e que você se arrepende hoje, se você olhar o quanto você tinha de consciência naquele momento, de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, de entender
quem você é de verdade, a sua essência, o que faz sentido para você, o que não, os seus valores, o que é importante para você e o que não, o que você acredita sobre a vida, etc., você comparar com hoje, você vai falar assim, nossa, eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu espero que sim, porque se você não mudou nada em todos esses anos, tem que ver isso aí direitinho, vamos marcar a terapia. Então, se você olhar hoje, você vai falar assim, nossa, é verdade, lá eu fiz essas cagadas, mas eu não entendia que eu estava fazendo cagada. Eu fiz o melhor que eu podia, mas hoje o meu melhor é aqui. Então percebe como o melhor, até mesmo da mesma pessoa, ele vai variar ao longo do ano? Principalmente se você estiver nessa jornada de busca, de autoconhecimento, de uma vida de espiritual, na prática. Não tô falando de religião, de ser carola, de fazer isso ou aquilo. É de viver a espiritualidade no dia a dia, de tratar bem as pessoas, de perdoar, de os grandes valores que permeiam todas as religiões. Todas as religiões vão falar de amor, de bondade, de perdão, de humildade, de etc. Tá? Então é disso que a gente tá falando. Entende como que essa primeira fase você super pode aplicar aí na sua vida também? Ó, eu tô te dando agora o diagnóstico XPTO, tá permitido rever toda a sua infância, adolescência, juventude e vida adulta, pensando nesses defining moments aí, esses momentos decisivos e revendo essas histórias e ressignificando, no sentido de, cara, eu agi em 100% da minha consciência ali. E outra, a galera que te feriu, que te traiu, que te deu pé na bunda, que te... o que foi aí que aconteceu com você? Também estava agindo em 100% do nível de consciência deles. Porque quando a gente começa a ter mais compaixão com a gente, porque a gente entende as mecânicas de como a nossa mente e emoções e atitudes funcionam, a gente também tem que ficar mais compassivo com o outro, porque o outro também está agindo com 100% do nível de consciência dele. Tá bom? Tudo bem? Então vamos para a segunda fase. A segunda fase foi a fase, para mim, de compartilhar essa novidade, o diagnóstico com outras pessoas. Eu compartilhei online, compartilhei com meus amigos e compartilhei com a minha família. E nessa fase, tanto para mim quanto para outros autistas com quem eu conversei, acontecem algumas coisas que comigo aconteceram. Primeiro, acontecem alguns confrontos, né? Por exemplo, aliás, deixa eu falar primeiro dos mitos, já volto para os confrontos. Primeiro acontecem alguns mitos, do tipo, eu sou autista. Nossa, mas você não tem cara de autista. E eu vou contar um segredo pra você. Autista não tem cara. Autismo não tem cara. Né? Então, isso é um mito. Não existe uma cara de autista. Isso aí é uma coisa muito lá dos anos 70, 80 ou para trás ainda. Quando a gente só olhava aquela pessoa que tinha, né, que via como autista, aquela pessoa que não falava, que tinha dificuldades motoras, que batia, que se machucava, se batia, porque o autista normalmente não é tão violento com o outro. O nível 3, às vezes, acaba sendo violento com quem tá ali cuidando, mas é muito mais porque ele tá aflito que não tá conseguindo expressar o que ele quer. E aí isso era a cara do autista, mas o autismo não tem cara, né? A gente tem vários níveis do autismo hoje. O meu autismo é nível 1, que é o antigo Asperger, e dá um vídeo até a gente contar por que não se fala mais Asperger, mas eu acho que é mais fácil de você entender que é aquele autista tipo Rain Man, né? Ele tem algumas dificuldades e ele tem também grandes habilidades em outras coisas. Então, vários desses mitos aí. Você não tem cara de autista. E todo mundo agora é autista. Tô vendo todo mundo agora saindo do armário aí. Ou então tem médico aí dando diagnóstico pra caramba. Isso é um mito, tá? Nem todo mundo agora é autista. O percentual continua mais ou menos ali a mesma coisa. Só que está acontecendo sim, na minha visão, e eu já vi outras pessoas, inclusive médicos, falando isso, uma grande reparação histórica. Porque a minha geração... talvez seja a sua, me conta aí nos comentários, que é a geração X, nós fomos uma geração subdiagnosticada, e as gerações mais antigas que a nossa, mais ainda, são gerações muito subdiagnosticadas, porque só era diagnosticado como autista que tinha cara de autista, né? E hoje a gente tem outros critérios para fazer o diagnóstico, e a gente vai ver que muitas pessoas, para além da cara de autista, vão entrar no espectro do autismo, por isso é
TEA, transtorno do espectro autista. É um espectro. Então, tem várias, né? Acho que tem mais de 250 sintomas e cada pessoa vai ter um mix diferente desses sintomas, né? Então, é um grande espectro. E essa momento aí, né, desse compartilhar, essa partilha, ela traz um outro problema além desses mitos. Um dia eu posso fazer um vídeo só sobre os mitos. Se você quiser que eu faça, já me conta nos comentários. Esse vídeo já é um vídeo que vocês que pediram. Então, além dos mitos, tem um outro ponto, que é o confronto, né? Algumas pessoas, para além de falar assim, mas você não tem cara de autista, eu falo assim, cara, está errado, esse laudo está errado, esse médico é maluco, esse médico não sabe nada. Você vai aceitar esse diagnóstico? Eu vi isso de pessoas muito próximas. É um absurdo, eu estou com pena de você tá aceitando esse diagnóstico. E aí, eu tive que voltar no psiquiatra, porque o que acontece? E aí ele me explicou, né? Ele falou, olha, acontece isso com todo mundo. E é um cara, imagina, o meu psiquiatra é um cara com mega experiência em neurodivergência, várias formações, inclusive fora do Brasil, justamente de como de poder e como fazer para dar um diagnóstico preciso, da forma mais, né, ágil e eficiente possível. E ainda assim, né, eu fiquei questionando, porque alguém me questionou, eu já fiquei, será que eu não sou? Será que eu tô viajando na maionese? Eu não sou autista, então? E aí fui conversar com ele, ele falou, isso aí que tá acontecendo com você, e aí entra muito nessa segunda fase, é a síndrome do impostor autista, que a gente pode fazer um vídeo só sobre isso, mas resumidamente, esse sentimento de que talvez você não seja mesmo autista, você seja uma pessoa normal e que será que você não tá se passando por autista e tal? E aí ele falou, repetiu para mim o que ele tinha dito no diagnóstico, né? O teu diagnóstico foi por uma margem muito grande, a tua pontuação não ficou no limiar, ela passou e passou longe, né? A gente não tem dúvida. E a minha clareza pela superdotação de trazer já tudo que eu via com sintomas com muita, né, especificidade, com muita clareza, também ajudou muito no diagnóstico, tá? Então, esse momento aí da síndrome do impostor autista também rolou. E aí, no que essa fase pode ajudar você na sua vida, né? As pessoas, esses mitos, esses confrontos que acontecem nessa fase 2, eles têm muito a ver com o fato de que as pessoas de fora não conseguem saber como que o autista se sente por dentro, mesmo sendo um nível 1, como é o meu caso, né? Um Asperger. Eles não conseguem entender que eu posso estar funcional daqui para fora e estar sofrendo daqui para dentro. Eu posso estar conseguindo sentar numa mesa com 20 pessoas e estar totalmente desesperada daqui para dentro. Eu posso ter conseguido me domesticar e me camuflar várias das minhas dificuldades para poder conviver bem em sociedade e me encaixar, mas isso não significa que eu esteja feliz e 100% realizada, satisfeita e plena e segura e tranquila e sem sofrimento por dentro. Então, no que isso tem a ver com você? Você tem que entender de uma vez por todas que as pessoas no mundo lá fora não sabem do seu sofrimento. Você tem que entender que só você sabe o quanto você está sofrendo, onde é que o seu calo aperta e o que está acontecendo no seu mundo interno. Então, mesmo que ninguém esteja conseguindo entender, você tem que se cuidar da maneira que você precisa se cuidar. No meu caso, como autista, aí eu vou ter determinados cuidados para tomar, né? E isso aí vem aí nessa fase 3 aí que eu vou contar. Mas ainda na fase 2, o que é importante, que eu anotei aqui para te falar? Você não precisa de validação dos outros. E se você é autista, eu tô falando do teu diagnóstico. E se você não é, eu tô falando da tua vida. Você não precisa de validação dos outros para nada. Para nada. Claro, se tem uma pessoa que você ama muito, que você respeita muito, teu marido, tua mulher, tua mãe, teu pai, teus filhos, claro, você vai querer que eles te apoiem, que eles entendam. Mas ainda assim, posso te contar, na minha experiência de quase 14 anos trabalhando com pessoas, eu já vi tantas vezes. Quantas vezes, principalmente mulheres que foram empreender e que o marido não entendia aquela visão, aquele sonho, porque só você tem a visão. Para a pessoa de fora, às vezes a tua visão de empreendedorismo, o negócio que você quer criar,
é absurdamente impossível na cabeça de todo mundo em volta. E só você sabe aí dentro de você que é possível, que tem pessoas no mundo precisando disso, que você sabe ajudar. Então, até nisso, das pessoas mais próximas, é legal ter a validação delas, mas se você não tiver, e você tem dentro de você essa certeza de que esse é o caminho, cara, não conte com a validação dos outros. Seja você a principal pessoa que valida você mesmo. E outra coisa aqui nesse ponto é que você nunca vai ser compreendido, aceito e aprovado por todo mundo. Isso nunca vai acontecer. E hoje, coincidência ou não, curiosamente, eu estava lendo ali a palavra do dia, né, na Bíblia, e tinha um trecho muito legal que tem tudo a ver com esse vídeo, que Jesus está ali falando o seguinte, cara, porra, vocês não ficam satisfeitos com nada. Veio João que não comia, que não bebia, e vocês acharam que ele estava com um demônio no corpo. Aí vem eu, que como, que bebo, né, que tomo meus bons drinks, e vocês acham que eu sou um comilão, eu sou um beberrão, eu sou amigo dos pecadores, eu ando com os sujeitos mau caráter e tudo mais. Então, porra, vocês não... O que vocês querem? E a real, a gente até hoje fala, né? Se nem Jesus agradou todo mundo. Mas veja, naquela época, Jesus não agradou e o cara que agia exatamente o contrário a Jesus, embora acreditando nas mesmas coisas, mas em termos de comportamentos e atitudes, não bebia, não comia, né? Não andava com a galera, era um cara mais sozinho e tal, também não foi aceito. Então, você consegue entender que faça o que você fizer, haja o que houver, haverá sempre pessoas que vão tacar uma pedra em você. Até porque tacar pedra é uma coisa da natureza humana. Vide aí o tacar hate, né? O cancelar. Então vai acontecer. Essa eu acho que é uma sacada que vale para todo mundo, sendo autista ou não. E a terceira fase, que também traz aí uma grande sacada para você que não é autista, foi a partir desse diagnóstico, eu entender mais quem eu sou, depois dessa grande revisão de vida, e começar uma reorganização da minha vida e do meu negócio, que é o meu trabalho, para que tudo isso seja mais de acordo com quem eu sou, favoreça eu fazer o meu melhor trabalho, dar o melhor de mim, me cuidar da minha saúde física, mental, emocional e espiritual. Então, o que eu comecei a fazer a partir daí? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi fazer minha CIP-TEA, minha identidade de autista, para poder, na minha vida pessoal, evitar desgastes desnecessários. Por exemplo, se eu vou num lugar mais cheio, tipo um show que eu queira ir, já não vou em muitos, né? Mas um que eu quero muito, aí eu vou. Mas eu chego lá e tem uma muvuca para entrar, eu já fico desesperada. Tem grandes chances de eu passar mal durante ou no final desse show. Quando chegar em casa, já chego vomitando. Então, eu já, com a minha carteirinha, tenho preferência para entrar, não tem uma fila preferencial com menos gente, mais sossegada, e por aí vai, né? Então, essa primeira coisa ali de ter a carteirinha, ter a prioridade, comprar um abafador de ruído, lembrar de usar mais óculos escuros na rua para diminuir um pouco também o estímulo de luz e tudo mais, isso daí foi uma coisa sim. Mas muito mais do que isso, equilibrar a minha agenda. Começar a olhar minha agenda e falar assim, caraca, nesse dia já tô atendendo muita gente. Não, fulano, tudo bem a gente reagendar para o dia seguinte, daqui 2 dias, e aí ir espalhando mais os momentos em que eu tô com alguém, em que eu atendo, porque eu atendo muita gente. Hoje eu tava conversando com uma amiga, que já foi minha mentorada, e somos amigas hoje, e ela tava me falando quantas pessoas ela tava atendendo na mentoria dela, individual. E aí eu fui contar aqui quantas pessoas eu tô atendendo individual, fora em grupo, eu tô atendendo 22 pessoas. Isso é a Paula de 2012, cara. Paula Abreu como começou no coach em 2012, 13, que eu tinha 24 clientes. Falei, gente, como é que eu tô dando conta? Ela me perguntou, como é que você tá dando conta? Eu não sei. Mas tá dando tudo certo, tá todo mundo feliz. Mas, o que eu não posso fazer? Botar um dia inteiro, de ponta a ponta, com sessão. E acontece? Acontece. E aí, o que eu vou fazer quando acontece? No dia seguinte, eu vou tirar uma manhã ou uma tarde
off. Quer dizer que eu não vou trabalhar nada? Provavelmente não, porque no meu Human Design eu sou geradora manifestante. Gerador ama trabalhar. Então, o meu descanso é trabalhar. Qual é o meu descanso? Eu vou ler um livro, eu vou estudar, eu vou escrever, que também é trabalho para mim, mas é um trabalho que eu faço sozinha, que eu faço em silêncio, que eu não tenho que interagir com ninguém, que eu posso fazer no meu tempo, que eu posso fazer no lugar que eu quiser, eu posso pegar um livro, posso ir para a praia e posso ficar lendo na praia. Então, é organizar essa agenda para poder ter esses espaços aí de períodos de interação e períodos de introspecção na minha agenda. Ter esses momentos ali onde tem mais respiros na minha agenda, o que também me leva a mais um ponto dessa fase, que é conseguir dizer não com muito mais facilidade e mais firmeza. Agora, honestamente, aqui entre nós, você precisa de um diagnóstico de autismo para ter esse olhar sobre a sua vida e o seu trabalho hoje? Claro que não. Então, espero também que essa terceira fase seja útil para você aí na sua vida e traga para você esse convite de olhar para a sua vida pessoal e o seu trabalho hoje e pensar: isso tudo está de acordo com quem eu sou? Com como a minha energia funciona, com como eu me sinto bem, com o meu bem-estar, com a minha saúde física, mental, emocional e até espiritual? Eu tô tendo tempo para mim? Eu tô tendo tempo para descansar? Eu tô tendo tempo para ter uma prática espiritual, para me conectar com algo maior do que só fazer dinheiro para pagar boletos? A minha vida tá se resumindo a isso, ou eu tô tendo espaço para criar sentido na minha vida? Então, tudo isso entra nessa terceira fase aqui, que eu super tô emprestando aqui para você, ó, toma, para que você pegue e aplique aí na sua vida também. Uma outra coisa que eu fiz nessa fase, eu já contei acho que no outro vídeo um pouco, foi reduzir minha equipe mais ainda e me tornar um one-person business, de novo, como era lá atrás, no começo do meu negócio, mais de uma década atrás. Um business que roda praticamente só comigo. Eu tenho duas trainers que me ajudam a atender meus clientes ali, porque às vezes o cliente precisa de ajuda e eu estou dentro de uma sessão, então tenho mais de braço para poder dar aquela ajuda rápida, né, tanto para mentoria individual quanto no grupo. E eu tenho o meu marido, que faz um pouco do operacional do meu negócio, mas ele faz também o operacional do negócio de várias mentoradas minhas. Então, é claro que não é uma pessoa que eu conto full time. Então, muito do meu operacional hoje sou eu que faço. Mas, Paula, isso não é mais cansativo ainda para você? Como é que você tá falando que você tá se cuidando e aí você tirou todo mundo que te dava apoio e você ficou sozinha? Então, aí que tá você se conhecer. Para mim, como autista e também como eremita na personalidade lá no Human Design, eu trabalho muito melhor sozinha. Essa interação com muita gente, ter muita reunião com o time toda hora, todo dia, toda semana, isso me desgasta num nível que eu não consigo explicar. Então é aquela coisa, eu vou ali ter uma reunião de equipe, aí tô falando uma equipe antigamente grande, reuniões tinham 10, 15, 20 pessoas, e depois eu ia ficar a tarde toda sem conseguir fazer mais nada. Porque eu ficava ali, sem entender, porque eu não sabia que eu era autista, descomprimindo daquela sobrecarga sensorial que eu tive ali, e cognitiva, e aquilo me congelava, me paralisava por um tempão, né? Então, fora as vezes que aí eu entrava no shutdown ou no meltdown, e aí se perde não só aquela hora, às vezes dias, às vezes semana ou até mês. E eu passava por isso sem entender. Hoje que eu entendo, é claro que eu vou fazer com que a minha carga de trabalho tem a ver com a minha energia. Então, eu prefiro fazer mais coisas, eu mesmo botar a mão na massa, eu vou lá, eu escrevo tudo, eu faço o design do post, eu gravo o podcast, eu edito, eu que subo lá no Spotify, eu que tô aqui, que gravo o meu vídeo, eu gravo sozinha, não tem uma equipe aqui enorme atrás de mim, um monte de luzes e claquete, não tem nada disso. Eu abro aqui a minha câmera e saio falando. E hoje, isso pra mim é muito mais tranquilo. Tanto é que eu tenho um canal do YouTube há mais de 13 anos e nunca eu postei a quantidade de vídeos que eu tô postando essa semana. Fui até me lembrar. Eu acho que o máximo de vídeos que eu postei por semana aqui sempre foi 2 vídeos. E agora eu tô postando o dobro disso, 4 vídeos. Sendo que antes eu tinha um time, eu tinha um videomaker, uma pessoa que editava aqui na minha casa, que vinha e que não sei o que, e alguém arrumava as luzes, eu arrumava a câmera, eu só falava. Era bonequinha, né?
e alguém fazia alguma coisa. Tudo tarefa tinha alguém para fazer. E hoje tá sendo mais fácil. Por quê? Porque eu não dependo de ninguém. Eu terminei uma sessão agora há pouco, e tava fazendo um call com uma amiga nos Estados Unidos, terminou, dá um tempinho, vou gravar um vídeo, pronto, pum, gravei, né? Então é você aí pensar o que faz sentido pra você, e talvez o que faz sentido pra você e que pra você te dá mais paz, pra outra pessoa vai ser desesperador. Pra mim me dá paz eu fazer tudo sozinha. Talvez pra você isso seja o que vai acabar com a sua saúde. Então não sai copiando o meu modelo de negócio e nem o de ninguém, porque ninguém é como você é, ninguém entende como é você da pele para dentro, ninguém sabe quais são os seus sofrimentos, nem como é que a sua energia funciona, certo? Então eu espero que essas 3 fases aí que eu vivi pós o meu diagnóstico super ultra tardio aos 48 anos do autismo, sirvam para você como um convite, um chamado para você também fazer certas revisões aí na sua vida que você não precisa ser autista para fazer e você não precisa de um diagnóstico de neurodivergência para fazer. Basta você olhar para sua vida e se você estiver minimamente insatisfeito, estressado, cansado ou de alguma maneira desconfortável na sua própria pele, você falar, cara, tô me sentindo assim e eu quero fazer uma mudança, eu não quero mais ficar assim. E aí você pega o seu caderninho aí, pega o papel caneta e sai escrevendo sobre tudo isso que a gente conversou aqui nesse vídeo e muito mais, o que mais vier na sua cabeça, e começa a gerar clareza, porque quando a gente escreve, a gente gera clareza. Certo? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, se você não é autista e ficou até o final do vídeo, me conta nos comentários e se fez sentido para você na sua vida de não neurodivergente. E se você é neurodivergente ou conhece algum neurodivergente, tem um filho, tem um parente neurodivergente, me conta aqui nos comentários se essas fases fazem sentido, se essa pessoa, se você ou essa pessoa que você conhece passou por essas fases ou outras fases, me conta que eu também aqui, tem poucos meses que eu tive esse diagnóstico, quero aprender com você também, vamos trocar figurinhas. E se você quer ver mais vídeos e ser notificado, se inscreve no canal, já clica no sininho para ser avisado aí de segunda a quinta quando a gente publicar vídeos e, quem sabe, futuramente em breve, mais dias ainda, assim que eu conseguir sozinha fazer mais vídeos para vocês. Beijo, até o próximo vídeo.